Senhoras e senhores, público que nos assiste na TV Câmara, colegas vereadores, uma boa noite. Ontem, os brasileiros conheceram, alguns pela primeira vez, e certamente ficaram perplexos, os seus representantes na Câmara Federal. Naquela que é uma das votações que vai marcar o dia 17 de abril como um dos dias mais vergonhosos da história do Brasil, dia que já carregava uma mancha por ser o dia do massacre do Eldorado dos Carajás, em que sem terra foram assassinados no Pará de forma covarde. Ontem, congressistas eleitos respaldaram um processo absolutamente ilegal, absolutamente imoral, golpista, presidido por um gangster, feito foi dito de forma muito assertiva e correta durante um dos pronunciamentos na Câmara Federal, que é Eduardo Cunha, um homem que é envolvido há décadas com tudo que há de mais sujo no Brasil, processo presidido por ele, que ria a cada voto, o olhar de satisfação e a risada no canto da boca de Eduardo Cunha, a cada voto a favor do impeachment que era proferido na tribuna, são a prova que vai para a história do Brasil do que aconteceu ontem. Num Congresso Nacional que tem quase a metade dos seus deputados réus nesse momento, pelos mais diversos tipos de processos de corrupção, vimos políticos ontem defendendo que o impeachment da presidente Dilma Rousseff seria a solução para a corrupção no Brasil, como, por exemplo, aconteceu com a parlamentar Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais. Parlamentar que hoje, pela manhã, teve a sua casa invadida pela Polícia Federal, pois o seu marido, o prefeito de Montes Claros, no norte de Minas, Rui Muniz, do PSB, está envolvido com desvio de verbas do Sistema Único de Saúde. Vejam que situação absolutamente canhestra a que nós vivemos ontem no Congresso Nacional. Curioso ver como os deputados, ao invés de fazerem menção aos elementos que de fato constituiriam crime de responsabilidade pela presidente da República, coisa que no nosso entendimento não há, e que no relatório, o fraquíssimo e absolutamente enviesado relatório de Jovair Cunha, você não encontra efetivamente crime de responsabilidade. Ao invés de falar disso, os deputados deram recados para suas famílias, falaram de Deus, usando o nome de Deus, das formas mais esdrúxulas e impensáveis que se pode imaginar, mandaram recados para seus filhos, para suas terras natais, mas não falaram do Brasil, não falaram de forma consistente de que maneira colocar uma pessoa feito Michel Temer, que não tem 2% de intenção de voto, que não tem capacidade de coesionar o Brasil, que não tem legitimidade, e é sabido que não há legitimidade como presidente da República, e pior, garantindo que nos momentos de vacância por viagem, por ausência por doença ou qualquer outra necessidade de afastamento temporário do presidente da República, Eduardo Cunha irá exercer as funções de presidente em exercício do nosso país, meus caros. Anotem, anotem. Eduardo Cunha, esse processo de impeachment passando no Senado, Eduardo Cunha ainda assinará despachos como presidente da República do Brasil. Este processo, hipócritas, que acham que, tirando a presidente Dilma Rousseff, estarão enfrentando a corrupção, entra para a história do nosso país como um momento em que, ao invés de reafirmarmos a força das nossas instituições, a força do nosso presidencialismo e do respeito aos cargos, como acontece em todas as grandes democracias do mundo, a gente se iguala às famosas repúblicas das bananas, às republiquetas, que ao longo do século XX, quando tinham governantes com interesses divergentes,
do governo norte-americano, seus governantes eram trocados do dia para a noite, sem justificativa, às vezes com golpe apoiado por militares, às vezes com golpe apoiado por civis, e golpes apoiados por civis e militares, como aconteceu no Brasil em 1964. Tivemos novamente experiências como essas ao longo desses últimos 10 anos, no Paraguai e em Honduras. E agora, o que a gente vê é a vergonha assumir o papel principal no nosso Congresso Nacional, e a gente vê réus corruptos que não conseguem nem sequer reconhecer que, nos momentos em que exercia a função de presidente da República do Brasil, como, por exemplo, quando viajava a presidente Dilma Rousseff, Michel Temer também cometeu as pedaladas fiscais. Michel Temer também cometeu. E há quem diga que a hora de Michel Temer vai chegar, que depois vão tirar o Cunha, que depois vão tirar todos os corruptos. Hipócritas e mentirosos. Porque sabemos perfeitamente que neste Congresso Nacional, que ontem o nosso povo brasileiro pode conhecer um pouco mais, são milhares, milhões as manifestações de vergonha do nosso povo ao ver a baixíssima qualidade dos nossos representantes no Congresso Nacional. Eles jamais vão conduzir um processo contra Michel Temer e Eduardo Cunha, porque esta é uma agenda golpista, uma agenda que tem endereço certo, que é interromper, sim, o processo democrático no nosso país, que é desrespeitar, passar por cima dos 54 milhões de votos que foram dados à presidente Dilma Rousseff. Não há explicação além da do golpe para o processo que aconteceu ontem. Mas agora eu quero me dirigir aos meus milhões de brasileiros que estão indignados com o que aconteceu ontem, que estão se sentindo absolutamente surrupiados no seu direito de escolha democrática dos seus representantes. Quero me dirigir a todos vocês, companheiros, companheiras brasileiros, para dizer que nós, democratas, não vamos baixar a cabeça. Não vamos baixar a cabeça nem um minuto. O Brasil é um país com uma história longa de lutas democráticas, longa de resistência contra aquelas oligarquias. Quase a metade são filhos, sobrinhos, netos de velhas raposas políticas. Quase a metade carrega sobrenomes que já estão no Congresso há décadas. Há vários que votaram ontem e que estavam lá na votação do impeachment de Collor. Pessoas que vão falar de renovação da política e que são deputados desde 92, de 90, hipócritas. Vivem alimentando com base na negação dos direitos das pessoas e na entrega de favores, operando nessa lógica clientelista, alimentando redutos eleitorais que reelegem, ano após ano, essa escória que não tem capacidade nenhuma de representar de fato, os interesses do povo brasileiro. Então, meus caros, aqueles que são democratas e que estão se sentindo incomodados, indignados, machucados com a falta de legitimidade deste processo, que reconhecem sim críticas ao governo Dilma, que reconhecem críticas ao Partido dos Trabalhadores, legítimas, importantes, salutares para a democracia, mas que reconhecem também que não há crime de responsabilidade e que este processo é um processo ilegítimo. Quero dizer a vocês, nós continuaremos lutando como sempre fizemos. Nunca foi fácil para nós na América Latina, nunca foi fácil para nós no Brasil. Nós tivemos que lutar contra 21 anos de ditadura, temos que lutar todo santo dia contra práticas políticas viciadas que invadem o dia a dia das pessoas, que invadem o dia a dia dos partidos, que invadem o dia a dia da nossa vida política. Continuaremos lutando e digo, a nossa vitória é inexorável, porque a cada dia o povo brasileiro aprende mais a ver a realidade dos seus representantes, aprende mais a defender os seus direitos, e é com essa fé que eu quero aqui conclamar os nossos militantes a continuarem lutando. Eu vou terminar lendo uma citação de Darcy Ribeiro. Ele diz o seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui.
Tentei salvar os índios e não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. É assim que eu me sinto nesse momento. Continuaremos a luta. Muito obrigado. Obrigado, vereador.